Fala, rapaziada do Legal Azulina, você também, meu amigo aí, torcedor de outros clubes, o N Assis aqui com vocês. Meus amigos, bora falar um pouco nesse vídeo aqui sobre o Jajá, nessa situação aí, uma novela que parece que não vai ter um desfecho tão rápido quanto a gente imagina. A gente vai falar também um pouco sobre o Sávio, né, que renovou com o clube do Remo, e vamos falar um pouco também sobre Manuelzinho Ribeiro, né, porque ontem um amigo meu entrou em contato para me explicar um pouco dessa situação do Manuelzinho. Eu quero explicar um pouquinho para vocês aqui também, tá bom? Antes disso, meus amigos, deixa aí nos comentários, quero muito saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, hein? Agora o Legado Azulino está ganhando a sua cara nova, como vocês podem ver. Aqueles que reclamavam que não tinha nada no estúdio, está aqui já. Nós temos já... inclusive algumas imagens aqui referente ao Clube do Remo. Não vai ser só isso o estúdio, calma, fique tranquilo, que até o final do mês de janeiro a gente vai te entregar o estúdio do Clube do Remo aqui do Legado Azulino completo para você, tá? Fique tranquilo referente a isso. Mas a gente já está utilizando, por exemplo, o microfone novo, né, que eu tinha falado para vocês, que eu tinha adquirido há um bom tempo. Aquele microfone já estava dando problema, então a gente já começa aqui a fazer a evolução do canal, porque dia 18 o Clube do Remo já estreia na temporada, né? Vai fazer o jogo ali valendo o título contra o Águia, e claro que a gente vai fazer a cobertura total, além também dos 2 jogos restantes do Clube do Remo na Copinha, né? O Remo que hoje está na Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, divide a liderança do grupo 27, se eu não estou enganado, com o Palmeiras, que ontem venceu com uma ajudinha da arbitragem a equipe do Monte Roraima, né? Bom time do Monte Roraima, o próximo adversário do Remo na Copinha. Então, a gente vai trazer também muito aqui a cobertura da Copinha para você no canal Legal Azulino. Se inscreve aí, deixa o seu like, é importante para o crescimento do nosso trabalho aqui, sua interatividade, tá? Bom, gente, antes disso, fique aí com a vinheta. Rapaziada, nesse vídeo aqui eu quero conversar com vocês um pouco sobre Manuelzinho Ribeiro. Ontem a gente trouxe aqui, né, a informação de que o Manuelzinho Ribeiro estava exercendo a função de diretor estatutário do Clube do Remo. Até aí tudo bem. O que ninguém te contou é que o Manuelzinho Ribeiro já estava lá há muito tempo. Ele não chegou de ontem para hoje. A verdade é uma só, tá? E eu vou deixar aqui bem claro para vocês. Esse papo de que tinham dado aí pra gente, de que o diretor estatutário, a função vai ser extinta no Remo, isso aí foi papo furado. Foi para deixar com que a gente ficasse um pouco mais calmo, a gente que cobrava. Inclusive aqueles que acham que cobrança, que crítica não resolve as coisas no Remo, resolve sim, que os caras se esconderam lá dentro. Se esconderam para não serem cobrados pela gente. E aí deixaram tudo nas costas do Papelim e depois do Marcos Braz, posteriormente, com a chegada do Braz. Mas esse diretor já estava agindo lá. Então essa função de diretor estatutário, ela só foi ocultada. Ela continuou existindo porque o Manuelzinho Ribeiro estava trabalhando lá dentro. E agora foi mostrado, né? Por quê? Porque o Remo conquistou o acesso, o Remo conquistou 2 acessos seguidos. Aí é claro que o cara quer simplesmente se manter ali, né? Manter uma boa imagem. O clube conseguiu 2 acessos e tal, mas a gente conseguiu 2 acessos justamente por isso, porque não tinham curiosos atrapalhando ali o trabalho de um profissional, que no caso foi o Papelim e depois foi o Marcos Braz. E eu queria que continuasse assim. Eu não estou pedindo para esses caras deixarem o Remo, porque isso não vai acontecer. O Tonhão foi eleito muito pelo apoio desses caras. O que eu não quero e o que eu fico preocupado é justamente esses caras se meterem no futebol. Eles não entendem nada de futebol e todo mundo sabe disso. É essa a minha preocupação. Referente à questão da presidência, esse meu amigo também me falou que dificilmente não será o Glauber, o candidato a presidente, que provavelmente vai vencer ali, porque o Clube do Remo foi muito vencedor nesses 2 últimos anos, né? A gestão do Tonhão foi uma gestão vencedora. Então, provavelmente, o sucessor do Tonhão natural vai ser o Glauber. E a gente vai ficar de olho, porque se o Glauber for o sucessor do Tonhão, vai ter o apoio aqui do Legado Azulino, tá? Eu já falei aqui sobre isso, gosto muito da postura do Glauber, gosto muito do jeito do Glauber trabalhar, e principalmente, ele vai continuar levando, né? Esse legado de pagar em dia, de ter responsabilidade financeira, que foi deixado pelo Fábio Mendes e posteriormente também seguido ali à risca pelo Tonhão. Então, o Glauber vai ter o apoio do Legado Azulino. Se for Manuelzinho Ribeiro ou qualquer outro aí, eu não vou apoiar ninguém. Já estou deixando bem claro aqui já, referente a isso, tá? Bom, falando aqui agora sobre a questão do Jajá. O Jajá comunicou internamente
ao Goiás, que quer ser jogador do Clube do Remo. E aí, o Clube do Remo acertou com o Goiás uma compensação financeira e também pagar um valor caso as metas do Jajá no Clube do Remo sejam atingidas. Isso daí, claro, agradou muito o Goiás, que sinalizou positivamente para uma negociação com o Clube do Remo. O que ontem parecia algo impossível de acontecer, agora parece mais provável. Jajá pode ser jogador futuro do Clube do Remo. E aí eu queria deixar um detalhe muito interessante para vocês aqui sobre essa negociação. Isso é uma negociação que é natural no futebol. No Clube do Remo quase a gente não via isso, né? O Remo buscando um jogador no outro clube e, por exemplo, deixando ali uma condição de uma compensação financeira. A gente quase não via isso. A gente via mais o contrário, o clube vindo aqui, oferecendo esse tipo de negócio para o Clube do Remo e o Remo aceitando, né? Principalmente quando o jogador era seduzido, como foi o caso do Jajá. O Jajá foi seduzido pelo Remo, isso aí todo mundo está vendo. Isso aí não sou eu que estou inventando. O Jajá foi seduzido com a possibilidade de jogar uma Série A, de ter uma vitrine maior, de mostrar o seu futebol e principalmente o esquema do Juan Carlos Osório, ele deixa com que o Jajá tenha essa possibilidade de mostrar esse futebol. Porque é um esquema onde o futebol pela beirada ele é muito acionado, tanto o Hernandes pelo lado esquerdo, quanto o Jajá, aliás, o Hernandes pelo lado direito, quanto o Jajá pelo lado direito, né, pelo lado esquerdo, tanto o Hernandes pelo lado direito, quanto o Jajá pelo lado esquerdo. Então, a gente tem essa possibilidade de ter esse jogador, né, de ter um jogador mais agudo, mais veloz. Há uma preocupação, principalmente pelas tomadas de decisões do Jajá em campo, mas ele vai ter um excelente treinador para poder ajudar ele a evoluir nessa questão, nesse aspecto aí, né? O que eu deixo assim mais evidente nessa contratação é o desejo do jogador em vestir a camisa do Remo. E aí quebra todo aquele paradigma, aquela mentira contada, né, de que o Jajá ele não queria jogar no Remo, o Jajá não quer ir para o Remo porque o Remo não é atrativo para o jogador. O Remo é sim hoje um clube atrativo. O Remo é sim um nome hoje que pode ser usado para atrair jogadores, principalmente jogadores que estão em grande potencial. Porque o Jajá, apesar dos seus 27 anos, mas ele ainda está em grande potencial na carreira. Do Remo ele pode ir para um clube melhor, né, mais estruturado, um clube europeu, ele pode sim, com certeza. Só que hoje ele vai precisar passar pelo Remo, ele vai precisar ter o Remo como uma certa vitrine para ele. Então ele entende isso e por isso ele quer vestir a camisa do Remo. Sobre essa questão do Garcês, antes disso, fique aí com o recado do nosso patrocinador. Esse vídeo tem um patrocínio de Açaí da Lu. Lá no Açaí da Lu você também encontra louças de cerâmicas e cumbucas para você saborear aquele maravilhoso açaí. Sempre aos finais de semana acontece a promoção da tapioca. Você compra 2 litros de açaí e ganha uma farinha de tapioca totalmente grátis. Lembrando que você também tem desconto por ser inscrito no canal. Então vai lá, faça uma visita no Açaí da Lu e não esquece de dizer que é inscrito no Legado Azulino. Rapaziada, essa questão do Garcês, ela é bem simples e eu gostaria aqui de até exemplificar ela para vocês. O Garcês, ele está no Avaí, se reapresentou e o Clube do Remo tem interesse no Garcês desde a Série B do Campeonato Brasileiro, desde quando ele estava no Paysandu. O Avaí, sabendo desse interesse, subiu o preço do jogador, 3 milhões e vocês levam ele. O Remo não vai pagar isso. O Remo, daqui a pouco a gente vai falar sobre um outro jogador que o Remo está negociando, inclusive valores já foram divulgados aí sobre essa negociação. Mas voltando a falar sobre o Garcês, o Avaí pediu a compensação financeira de 3 milhões para o Remo fechar contrato com o jogador. O Remo disse não. O que o Remo pode fazer nesse caso? Tentar negociar com o Avaí, diminuir esse valor e entrar num consenso com o Avaí, né? E aí você diminui o valor, totalmente ali, pelo menos para 1 milhão, você consegue negociar mais esse valor, do Remo pagar uma etapa agora, e a mesma coisa do Jajá, compensação financeira, caso o Garcês se destaque, o Avaí ganha uma porcentagem de uma possível venda, tudo é negociável, e o Avaí sabe disso. Só que tem um detalhe, o Remo também pode utilizar jogadores como moeda de troca, o Remo renovou recentemente com o Pavani, pode utilizar o Pavani como moeda de troca. O Remo tem o Dodô, que está aí comendo e dormindo, recebendo em dia, inclusive.
para não produzir nada, o Dodô não joga, o Dodô não entra em campo. Por que não utilizar o Dodô para ser uma moeda de troca nessa negociação com o Garcês? Inclusive, quem sabe, o Dodô indo para lá, né, ele possa se espertar mais, porque o Dodô ele não é ruim de bola, ele não é um pereba, não. Só que ele é acomodado, ele não quer se esforçar muito, para ele tá maravilhoso ser banco no Remo. E esse tipo de jogador a gente não pode ter no elenco. A gente não pode ter esse tipo de jogador, sabe por quê? Porque a gente precisa ter jogadores com fome de vencer, com fome de buscar ali a sua melhor versão. E o Dodô estando ali no elenco do Remo não vai acrescentar em nada. Agora o Garcês acrescenta. O Garcês, se vier para o Remo, ele acrescenta. Porque ele quer, assim como o Jajá, mostrar o futebol para tentar dar um passo maior na carreira. E o clube do Remo, se for utilizado dessa maneira, com jogadores em ascensão, o Remo vai conseguir fazer uma temporada boa. Vai conseguir sim fazer uma temporada boa. O que o Remo não pode é encher o clube de jogadores que estão embaixo na carreira, pô. Claro que você traz um aqui, outro ali, mas você tem que trazer jogadores que estão em ascensão, que podem, inclusive, evoluir ainda mais estando no Remo. Eu acho que isso é o mais importante hoje. Isso é o mais a atitude mais sábia que o clube do Remo pode utilizar nessa questão das negociações. Uma última informação é o Fábio Matheus. O Remo segue negociando com o Sport para tentar trazer o Fábio Matheus, excelente volante, 22 anos, jovem ainda, muito promissor. E o Sport pediu uma compensação financeira, R$500 mil, para emprestar o jogador para o clube do Remo. O clube do Remo, por sua vez, ofereceu 250 mil, a metade. Aqui, toma, 250 mil e tu pode receber futuramente, tá? Caso o Fábio Matheus ele jogue, se destaque no clube do Remo, que é o que o Remo espera, vocês vão receber uma compensação. Mesma coisa que o Remo fez com o Goiás. Mas parece que o Sport não quer. O Sport quer o dinheiro, quer os 500 mil para liberar o jogador. E aí tá nessa negociação aí. O clube do Remo vê com otimismo e enxerga que essa negociação ela pode ter um desfecho positivo. Já o Sport também quer, de fato, receber a grana que foi pedida. O que vai acontecer futuramente, só Deus sabe. Mas a gente viu que ontem era impossível já fechar com o Remo. Hoje é mais possível do que se parece e provavelmente terá um desfecho positivo para o Remo, essa negociação com o Jajá. Então vamos aguardar, né? Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.